Voltamos para uma cultural e essa conversa aqui está uma delícia com a Estael de Oliveira, diretora de teatro e que tem um trabalho maravilhoso com adolescentes, crianças e adultos há muitos anos na nossa cidade. Estael, você falou sobre o Colégio Macedo Soares, sobre você começar a adaptar os textos teatrais para os alunos, para você despertar neles e que aí você começa a escrever e adaptar clássicos também, né? Das histórias todas, da literatura, né? Mas, além disso, você sente uma outra necessidade. Depois que você começa dentro da sala de aula, tirou o aluno dentro da sala de aula, você quer tirar o aluno de dentro do colégio? É, verdade. Como é que é isso? Como assim? De repente, a gente se vê numa posição em que a gente precisa ir além. E você mexe com a plateia. E a plateia vai falar, mas por que você não apresenta fora? E aí os alunos querem também. Então, nesse momento, nós tivemos a peça Viagem ao Coração da Cidade, que é de minha autoria, e dali nós falávamos sobre liberdade, sobre caminhos que eles precisavam seguir, os 5 caminhos da felicidade, que eu denominei de um livro que eu li na época como o perdão, a esperança, o amor, a fé e o trabalho. Então, nesses 5 objetivos, esses 5 caminhos que eles têm para chegar à felicidade, eu criei a peça e eles se envolveram de uma forma maravilhosa, muita expressão corporal, e nós apresentamos. Aí eles falavam, por que você não apresenta na igreja? E nós apresentamos na igreja Santa Cecília. Aí, isso em 89, quer dizer, muitos anos atrás. Aí a gente vai, apresenta fora e vamos apresentando cada vez mais, chegamos ao Teatro Gacemes. Aí pela primeira vez apresentamos no Teatro Gacemes. Aí foi um sucesso. E aí o curso de teatro começou a acontecer. E aí a Fundação CSN era um local onde eu tinha um sonho de levar o meu curso de teatro. Porque nós estávamos no Macedo Soares, era doação de todos, era doação minha, nós ficávamos além da aula. Por exemplo, se a aula terminasse 5h30, nós ficávamos de 6 às 8. E aí o colégio doava o espaço, eu doava a minha aula, os pais deixavam os alunos e nós ficamos ali uns anos. E depois disso, eu tinha um sonho de ir para a Fundação CSN, mas as pessoas falavam, mas você não vai conseguir. As pessoas tentaram fazer curso na Fundação CSN, não conseguiram. Eu falei, mas eu vou. Eu vou tentar, não tenho nada a perder. Aí eu fui. E aí abro realmente, levando arte em cena para a Fundação CSN, e eu comecei com 12 alunos. Dali no outro ano eu tive 40, no outro ano eu tive 80, Nossa, mãe. E de repente eu estava com mais de 100 alunos na fundação. Quando eu estava com mais de 100 alunos na fundação, fazendo muito teatro, eu quis participar do Festival Pascualino. Era um outro sonho, então a gente tem que ter sonho, porque a gente realiza. A cada peça, Regina, que eu escrevia, eu pensava, essa é a melhor peça que eu já escrevi, não vou escrever nada melhor. Aí no outro ano eu escrevia outra, eu falava, meu Deus, como assim? Ela ficou melhor, como pode? E aquilo foi um incentivo. Esse Festival Pascualino acontece onde? Ele acontece na Federação de Teatro, sempre em Partido Alferes, na Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que é a FETAERJ. E o Festival Pascualino é um festival assim de muito nome. Na época, era o maior festival que nós temos e tínhamos no estado do Rio de Janeiro todo. E eu entrei com os meus alunos com o Fantástico Mistério de Feurinha, que era um texto de Pedro Bandeira, e fui fazer a apresentação e eles faziam, sabe o quê? Eles iam em cada cidade que tinham se inscrito fazer a pré-seleção. Isso é maravilhoso. Eles iam em todas as cidades. Tinham assim 56 espetáculos inscritos. Então eles iam em 56 cidades fazendo essa pré-seleção. E aí nós ficamos entre os 15 melhores do estado. Olha que bacana. E fomos isso em já vai dando
o impulso, O né? impulso. Olha, você está no caminho certo Isso. mesmo. Isso daí é a certificação que você está fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. E em 98 nós fomos. Foi o nosso primeiro festival pascualino. Aí fomos para a federação, a prefeitura pagou os ônibus para a gente ir, levar o cenário, a fundação ajudou, e aí nós fomos. E aí participamos, vimos, fizemos oficina lá. E aí o mundo cresce, porque você vê outros atores, outros diretores, outros dramaturgos. Você tem crítica. A gente fazia oficina, nós participamos de tudo. Os alunos lá, passando o dia, dormindo lá, fazendo oficina de manhã. Nossa, foi maravilhoso. Aí viemos, quando nós voltamos, aí incentivamos a escrever mais espetáculos e colocarmos mais espetáculos nos pascualinos adiante. E aí em 2002 entramos com Greve dos Signos, ficamos entre os melhores do estado de novo. Essa peça é ótima. É muito bonita, vou repetir esse ano, vou reapresentar esse ano, a Greve dos Signos. 12 anos depois, foi 2002, vou reapresentar no Festival Arte em Cena, porque quero falar um pouco desse universo da astrologia, né? E aí ficamos entre os melhores do estado e aí as coisas foram acontecendo. E aí vieram vários prêmios, nós tivemos com o Quarto 101, que é um espetáculo maravilhoso, do Ney Rafael, escrito por ele. Nós tivemos também indicação de melhor direção, aí fomos para fora, aí apresentamos em vários lugares. E aí não paramos mais. E as coisas foram acontecendo. Caravana de Sonho, em 2004, ela tem indicação de... Entra no Pascualino, e no Pascualino nós vamos apresentar em Angra dos Reis, no FITA. No FITA. E no FITA, aí eu tenho o maior prêmio da minha vida, que eu tive no FITA, que é um festival internacional de Angra, eu tive indicação de melhor direção. Ó, que bacana. É o meu maior Isso é prêmio. fantástico, né? Isso Nossa. é uma sensação de... Olha, eu não posso... Não é nem dever cumprido a palavra certa, mas estou cumprindo ainda, porque ainda tem muito dever a ser cumprido. E foi muito bom, porque deu um estímulo para nós de que realmente o interior estava fazendo parte. Você concorrer com 60 espetáculos de todo o estado do Rio, ficar entre os melhores, entre os 15, 12, às vezes eram 12, às vezes eram 15 melhores, dependendo. E depois você ir para um festival internacional, como prêmio de ter participado estar entre os melhores, participar e ter indicação de melhor direção, aí eu fiquei muito feliz. E foi um momento, assim, para eu me impulsionar cada vez mais e trilhar esse caminho, levando a minha companhia. Foi quando eu criei a minha empresa mesmo, Companhia de Teatro Arte em Cena. Com cenógrafo, com iluminador, tudo, figurinista. Tudo. Nós somos uma companhia completa, nós temos de tudo. E a gente trabalha, a gente não precisa, assim, a gente se mantém. A gente precisa de patrocínio, mas a gente tem o trabalho. Se alguém patrocina, nós temos o trabalho real com todas as veias. A veia da iluminação, a veia da cenografia, do figurino, a dramaturgia, que são escritas por nós. E vamos seguindo pela frente com muito sucesso, graças a Deus. Você está falando de você escrever, de colocar as peças. Você tem essas peças reunidas em livro? Então, esse é um sonho nosso. Estarmos reunindo isso em livros. E depois de 25 anos de arte em cena e 15 anos no GACEMES, eu só tenho que... Não, você tem que registrar, porque a gente merece isso. Porque, olha só, isso é registro histórico, né? Você tem essa história toda para contar, você tem as peças que você adaptou, que você escreveu. Então, isso tem que estar registrado, né? Hoje você tem os seus alunos com você aí já se formando, né? É verdade. E a gente precisa fazer até pela memória. Sim. Pela memória, porque tudo que está escrito não morre. Não. O que está em vídeo, hoje em dia nós temos, claro,
a tecnologia nos trazendo, mas o que está escrito é o que a gente tem como registro. Então eu acho que vou pensar muito com carinho. Não, você tem que fazer mesmo esse livro. Eu acho que o GACEMS merece, a cidade de Volta Redonda merece, seus alunos que já estão aí pelas faculdades também. É verdade. E tem muita história para contar, muita peça e também um campo assim que não é vasto, de escritores teatrais. Uhum. Então nós não temos uma cultura de escrever teatro. Nós temos uma cultura de escrever contos, poemas, livros mesmo, histórias, enfim, livros didáticos, mas escrever para teatro são poucas pessoas que escrevem. O roteiro tem outro formato. Tem outro formato, é outra linguagem. Então eu acho que a gente está precisando mesmo reunir, a gente já tem tudo, e colocar isso para ser visto, para virar uma vitrine. Acho que pode ser muito interessante. Isso aí vai virar tese de doutorado, de mestrado, de muita gente em Volta Redonda. Porque, Stael, pensa bem, você passa toda a história do GACEMS junto com o GACEMS. É verdade. E o GACEMS é os 70 anos praticamente de Volta Redonda. É verdade. Olha quanta coisa que mudou. Fazendo parte dessa história, né? Pensa bem. E ela está fazendo a parte de outra história. Agora ela faz a parte da história do aroma cultural. Daqui a pouquinho a gente está voltando porque ela tem uma história bem gostosa para contar dos alunos dela no teatro. Aroma cultural, eu, você e o nosso cafezinho. Daqui a pouco a gente volta.